faz alguns anos que o escritor italiano Umberto Eco fez elencou algumas características do fascismo, né? Ele falou algumas coisas assim, 14 características do fascismo, tá? Eu até fiz na época, em 2016, na época do golpe contra a Dilma, eu fiz uma postagem no Socialista Morena sobre essa fala do Umberto Eco, esse texto, né, do Umberto Eco, que ele fez numa conferência em 95 na Universidade de Colômbia. Ele elaborou uma rápida caracterização do que chamou de urfascismo, ou fascismo eterno. Quer dizer, uma ideologia e vontade de governar que, independentemente das circunstâncias históricas, parece sempre estar ali à espreita, esperando o mínimo descuido para se apoderar de um governo nacional, uma sociedade, um país. Aquela história, né? A cadela do fascismo está sempre no cio. Porque tem muita gente que fala assim, tudo vocês falam fascista. É fascista mesmo? Quero que chame de quê? Né? E aí ele fala essas 14 características do fascismo. Culto da tradição, dos saberes arcaicos, da revelação recebida no alvorecer da história humana, dos hieróglifos egípcios, às runas dos celtas e aos textos sagrados. Né? Então, o uso da Bíblia. Rechaço do modernismo. Né? O iluminismo e a idade da razão são vistos como o princípio da depravação moderna. O culto da ação pela ação. Pensar é uma forma de castração, por isso a cultura é suspeita à medida em que é identificada com atitudes críticas. Rechaço do pensamento crítico. O espírito crítico opera distinções, distinguir é sinal de modernidade. Por isso que eles querem sempre atacar as escolas, porque eles não querem que desde a infância a pessoa tenha pensamento crítico. Medo ao diferente. O primeiro chamamento de um movimento fascista ou prematuramente fascista é contra os intrusos, né? Por isso que o urfascismo do Umberto Eco pois racista por definição, racista, xenofóbico, né? Apelo às classes médias frustradas. Em nossa época, o fascismo encontrará seu público nessa nova maioria. Nacionalismo e xenofobia, obsessão pelo complô, inveja e medo do inimigo, princípio de guerra permanente, antipacifismo, elitismo, desprezo pelos fracos, heroísmo, culto à morte, transferência da vontade de poder a questões sexuais, machismo, ódio ao sexo não conformista, como a homossexualidade, transferência do sexo ao jogo das armas, populismo qualitativo, oposição aos apodrecidos governos parlamentares. Toda vez que um político lança dúvidas sobre a legitimidade do parlamento, porque já não representa a voz do povo, podemos perceber o cheiro do urfascismo, né? Milei lá, né? Nós somos contra a casta, nós somos apolíticos. Bolsonaro, 27 anos no parlamento, sou contra a política. Novilíngua. Todos os textos escolares nazis ou fascistas se baseavam em um léxico pobre e em uma sintaxe elementar, com a finalidade de limitar os instrumentos para o raciocínio complexo e crítico. Né? Devemos estar preparados para identificar outras formas de novilíngua, inclusive quando adotam a forma inocente de um popular reality show. Então, essa era a definição do Umberto Eco. Mas hoje, nosso querido amigo Rogério mandou um discurso do presidente de governo, né, assim que se chama o primeiro-ministro na Espanha, presidente de governo Pedro Sánchez, sobre como identificar o extremista de direita, o fascista do mundo atual, o extremista de direita. Como identificar de uma maneira simplíssima, tá? Do Umberto Eco, muito sofisticada para ouvidos leigos, né? Mas o Pedro Sánchez colocou de uma maneira fácil que qualquer pode compreender. Olhem que maravilha. Si queréis reconocer a un ultraderechista, hay un método que no falla. Y es siempre se opone a cualquier avance social. Se opone a la subida del salario mínimo. Se opone a la subida de las pensiones. Se opone a reducir la precariedad laboral. Se opone al ingreso mínimo vital, diciendo que es una paguita. Se opone a la fiscalidad justa. Se opone a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Niega la evidencia científica de que estamos ante una emergencia climática.
Y cuando no consigue bloquear esos avances por vías democráticas, porque la ciudadanía les da la espalda, lo que hacen es oponerse a la democracia y recurrir al asalto de las instituciones democráticas. Gente, traga um troféu para esse homem. Incrível, incrível. Ele resumiu tudo que o bolsonarismo e também os liberais, né, entre aspas, do Partido Novo fizeram. Rejeitaram a igualdade entre homens e mulheres, votaram contra aqui. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro não teve aumento do salário mínimo, aumento real do salário mínimo. Agora, lá na Argentina, o Milei acabou de decidir que não vai ter aumento do salário mínimo. Né? É isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Porque não é só eles serem contra a democracia, eles são contra os pobres. Eles são contra qualquer conquista dos pobres, ir à universidade, né? Ir à universidade, ter direito à universidade. Eles são contra, porque está lá na origem do fascismo, o ódio ao pobre. Né? Ao pobre é pobre porque não se esforçou. É assim que eles pensam. Enquanto estão dentro dos seus privilégios, usufruindo, eles sim, das suas mamatas. Saiba reconhecer um fascista. Depois a gente vai fazer um recorte aí para vocês espalharem, para as pessoas saberem e abrirem os olhos para a ultradireita, que o que mais faz é ser contra o pobre, o preto e o trabalhador.